Boa tarde, caros telespectadores do Jornal 100 Ideias. Hoje, iremos falar sobre um tema que ocorreu no século XX, que foi o militarismo na América Latina. A gente vai falar em especial sobre dois países hoje, a Argentina e o México. Bom, mas para começar, a gente tem que saber como surgiu o militarismo na América Latina e o que ele consistia, o que ele fazia. Bom, o militarismo começou com o fortalecimento de grupos de direita e a intensificação da Guerra Fria. E ele consistia em ideias conservadoras, autoritárias e alinhadas ao capitalismo. Bom, basicamente contra a esquerda. E agora a gente vai ir com o repórter Felipe, que vai falar um pouco, que está na Argentina e no Chile, e ele vai falar um pouco sobre o que aconteceu em cada um desses países. Boa tarde, caros telespectadores do Jornal 100 Ideias. Hoje, eu, Felipe, estou aqui na Argentina e contarei um pouco para vocês sobre o que aconteceu no governo militar aqui na Argentina. Tudo começou no ano de 1930, quando Hipólito Yrigoyen foi deposto pelos militares. Agora vai acontecer um período de 15 anos, no qual os militares eles tomam poder e eles ficam se revezando no poder. E esses 15 anos são conhecidos por uma crise econômica muito forte da Argentina. E então, no ano de 1945, Perón é eleito presidente. E mesmo Perón sendo militar, ele não tinha ideias muito conservadoras, o que não deixou os militares muito felizes. E 10 anos depois dele no comando, ele foi deposto. E agora os militares vão tomar 3 anos de novo no poder. E esses 3 anos foi meio que para tirar Perón na cabeça do povo. Ele foi um presidente que marcou muito a história da Argentina. Então Arthur Frondizi tomou o poder e vencendo as eleições, mas logo já foi deposto pelos militares novamente em 1963. Então, Arthur Ilha foi o novo presidente eleito, mas já foi também tirado no ano de 1966. E os militares dominaram os próximos 7 anos, até 1973, quando Perón foi eleito novamente. Mas Perón morreu um ano depois, 1974, o que deixou sua terceira esposa, Isabela Perón, no governo, que durou até 1976. Aí a Argentina ficou ali até 1983 com os militares no poder. Bom, mas uma virada de chave muito grande para os militares saírem do poder na Argentina foi a derrota na Guerra das Maldivas. Mas então, no ano de 1983, foi eleito Alfonsín, que basicamente ele teria que restabelecer a democracia e restabelecer também a economia da Argentina. Agora iremos com eu, que estarei no Chile daqui a alguns dias. Boa tarde, caros telespectadores do Jornal 100 Ideias. Eu estou aqui de novo, agora no Chile, e vou falar um pouco sobre o governo militar que ocorreu aqui no Chile. Bom, o governo militar, tudo começou quando o Chile sempre foi muito influenciado por socialistas. No século XX, nos anos de 1920, 1930, 1940. Até que no ano de 1960, uma figura muito importante para o Chile surgiu na política, Salvador Allende. E no ano de 1970 ele foi eleito presidente. Allende foi um presidente muito bom para o Chile. Ele nacionalizou várias empresas, ele intensificou a reforma agrária, ele deu vários direitos aos trabalhadores. Mas ele teve sempre um grande problema. Ele não conseguia lidar com reformas de pessoas de esquerda. E então os militares que queriam mais mudanças desse pessoal de esquerda. E então os militares, como sempre foram mais conservadores, eles não gostaram nada disso e decidiram dar um basta. Então eles fizeram um golpe militar que foi apoiado junto com os Estados Unidos. Esse golpe militar ocorreu no ano de 1973. E com o apoio dos Estados Unidos. Então eles conseguiram depor ali Salvador Allende e colocaram no lugar Augusto Pinochet. Pinochet foi basicamente um presidente horrível para o Chile. Ele torturava, oprimia as pessoas e ele ficou 17 anos no poder. Ele expulsou pessoas do país, ele basicamente ferrou com o país, acabou com a economia e ele foi muito, muito ruim para o país. E no ano de 1988 ele finalmente saiu. E no ano de 1990 o Chile recomeçou com uma democracia. Volto com você, Felipe, nos estúdios. Muito obrigado, caro telespectador, por mais uma edição do Jornal 100 Ideias. Fique com as próximas edições, os próximos dias.
E é isso. Tchau, tchau.